Oi pessoal, tudo bom? Dando sequência às nossas aulas dos atributos de Deus, hoje a gente vai falar de 3 atributos. Eles são muito ligados, muito próximos um ao outro, por isso que a gente vai falar os 3. Mas são atributos independentes. A gente vai falar sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus e a paciência de Deus. E para começar então falando sobre a graça, o que é a graça? A graça é um favor, uma coisa que a gente recebe gratuitamente sem merecer. É um favor que Deus nos dá sem que a gente mereça ele. O exemplo mais gigante da graça de Deus é a salvação. O que eu, Leandro, mereço? Eu, Leandro, como pecador, né, como filho como descendente de Adão, mereço a condenação. E isso não é exclusivo de mim, é exclusivo de toda a raça humana. Mas o que Deus, no seu infinito amor e graça, fez? Mandou o seu único filho para morrer por nós, para pagar a nossa dívida. Então, pela graça que Deus me deu, com o sacrifício de Jesus, então agora eu sou salvo. Que maravilhoso, né? E aí, o que é legal disso, da gente conseguir entender a graça, é que então a salvação, ela não depende de nada em mim, das minhas obras. Não é por esforço de obra minha que eu sou salvo. Não é porque eu sou melhor do que alguém. De forma alguma, porque eu não sou melhor do que ninguém. É puramente a graça de Deus, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é legal também nesse versículo é que a gente aprende que a graça, ela estimula em nós a fé. Por quê? Porque se a minha salvação não é em nada esforço meu, eu dependo completamente de outro. Olha que legal. A minha salvação é totalmente dependente de outro, não depende absolutamente de nada de mim. Então, eu tenho que ter uma fé muito grande, porque eu tenho que perceber que não depende de mim, depende de outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Jesus, Cristo, que veio e morreu, santo, veio sem pecado algum, se entregou, morreu e ressuscitou. E é por isso que a graça nos traz, aumenta em nós a fé. Porque eu tenho que ter fé no atributo de outro para que eu seja salvo, né? É muito legal. E é por isso que a gente tem que, mais uma vez, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não na continuação, não de obras, para que ninguém se glorie. É por isso que não é por obras, porque aí se for por obras eu posso falar, eu sou salvo porque eu sou bom demais. A gente tem que ser bom, não é que uma coisa não anula a outra, né? A fé em Cristo tem que ser acompanhada por, como diz João, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Jesus deixa claro que Tiago também fala, crê em Deus, bom, os demônios também creem e temem, né? Então, a questão de Tiago, quando fala de obras, é no sentido de deixar claro a sua fé, né? E o que é deixar claro a sua fé? É a obediência. Então, não estou anulando. Mas a questão eu não bater no peito e falar, eu sou bom demais. Lógico que Deus tem que me aceitar lá no céu. O que é isso? Eu dou bom dia para todo mundo, eu não mato ninguém, não roubo ninguém. Olha que leio a Bíblia, faço oração, né? Não é por isso que a gente é salvo. E isso é o mínimo que a gente tem que fazer, é o mínimo que se espera para todo aquele que é cristão, né? Então, a salvação é por graça. O que é a graça? É um presente que Deus dá sem que eu mereça absolutamente nada dele. Bom,
Então, vimos sobre a graça. Agora a gente vai ver um pouco sobre a misericórdia. Vamos abrir lá em Mateus... Não, em Lucas. Em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, no versículo 38, que fala: um cego Jesus estava passando pelo cego, e então esse cego começou a clamar. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o respondiam para que se calassem. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que legal. E eu vou pedir licença aqui para citar um livro, que é um livro de teologia, né? É o Teologia Sistemática do Berkhof, que ele fala a seguinte frase: se a graça de Deus vê o homem como culpado de Deus e, portanto, necessitado de perdão, a misericórdia de Deus o vê como um ser que está suportando as consequências do pecado, que se acha em lastimável condição e que, portanto, necessita de socorro divino. É muito legal, porque Deus olha para nós e Ele percebe a nossa situação lastimável e Ele tem misericórdia. A misericórdia, o que é? É quando eu estava ontem conversando com os meus sobrinhos e a gente estava falando um pouco sobre misericórdia. O que é a misericórdia? É quando alguém faz uma coisa errada, um filho desobedece o pai. O que ele merece? Merece uma correção. Merece que o pai vai lá e dê uma correção nele. Mas aí, então, o pai, por misericórdia, ele chega e fala: olha, filho, você fez aquilo que foi errado. Então, você merece uma correção. Mas eu não vou te corrigir. Eu não vou te punir. Eu só vou advertir. Só vou falar para você: não faça mais isso. Isso é misericórdia. Se o filho continuar fazendo o errado, então uma hora, então o pai vai falar: agora acabou a misericórdia. E aí vai vir a punição. Mas não é melhor a gente ouvindo a primeira vez: opa, não, então beleza, graças a Deus, então eu não recebi a punição, só recebi a advertência. Então eu vou agora me esforçar para não mais desobedecer, né? Isso é uma das coisas da misericórdia, dos pontos da misericórdia. E aqui, como a gente acabou de ler em Lucas, também demonstra que a misericórdia é um atributo que Deus dá para aqueles que estão aflitos, né? Outra referência... é um atributo que Deus dá para aqueles que estão aflitos. E a gente vai ler um outro versículo que está lá em Lamentações, capítulo 3, no versículo 22, que fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Então, se não fosse pela misericórdia de Deus, a punição já teria vindo há muito tempo. Desde Adão, né? Pensa só. Em Adão, quando ele pecou, ele já foi expulso do jardim. Mas se não fosse a misericórdia de Deus, ele já teria condenado Adão ali, naquele ato. Por que não? Merecer, ele merecia. Ele só tinha uma lei, um único mandamento para Adão. E Deus, por misericórdia, falou: não, você vai ser expulso, você não vai comer da árvore da vida por misericórdia, porque senão você vai viver eternamente morto no pecado. Então, a misericórdia de Deus é absurda, né? E é uma bênção. E lembrando que agora a gente está falando dos atributos comunicáveis, né? Então, se são comunicáveis, a gente também deve ter para com o outro. E aí, lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 7, no Sermão do Monte, Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, se nós formos misericordiosos, nós também alcançaremos a misericórdia de Deus. O que é importante falar isso? Porque é importante que a gente também tenha misericórdia para com os outros. Se alguém vem e pisa no nosso pé, a gente vai retribuir imediatamente, vai dar um tapa na cara do cara? Não, né? A gente vai
Não, beleza, né? Ou tá desculpado, né? Ou então, às vezes, a pessoa nem pede desculpa, mas se você... Ah, beleza, passou. Então, é a misericórdia que a gente também deve ter para com o próximo. E, por fim, a paciência, né? A gente vai falar um pouco sobre a paciência. E a paciência de Deus está ligada também, é muito próximo à misericórdia, né? Se não fosse pela paciência, a longanimidade de Deus, também já teríamos sido, a punição do pecado já teria sido exercida há muito tempo. Então Deus é paciente para conosco. Ele olha e fala: Leandro, mas de novo, cara, de novo você está desse jeito? Deus é paciente. Vamos, levanta aí e faz, né? Ele mostra o caminho, né? O Espírito Santo é uma bênção, porque ele sempre nos guia, e a gente tem que orar sempre por isso, para que o Espírito Santo nos guie sempre no caminho do Senhor, nos levante, nos ajude a voltar, se a gente sair por algum motivo, voltar para o caminho, né? A ter paciência, a ter misericórdia, né? É bom a gente orar por esses atributos para Deus. E, de novo, se é um atributo comunicável, a gente também deve comunicar ele, né, aos demais. E lá em Tiago no capítulo 1, no versículo 9, versículo 19, aliás, fala: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio para se irar. Então, aqui a gente aprende que é importante a paciência no sentido de não de não se irar facilmente. Tardio em irar é demorar para ficar irritado. Se alguém está irritando vocês, na escola, se tem alguém que está pegando no seu pé, não fique irado contra as pessoas. Tenha paciência, às vezes é só uma fase, às vezes é só uma situação que a pessoa está passando, ruim, que ela, para se defender, acaba pegando no nosso pé. Então, não fique irado, não estou falando de ser conivente, né? Não estou falando de você aceitar a provocação, saia, não se ire, não vingue, não... tem uma palavra melhor que agora eu esqueci a palavra, mas responder na mesma moeda, né? Não responda na mesma moeda. Se o cara vem e te xinga, você vai, eu também vou te xingar, ué. O que é isso? Não é responder, não faça, não pague com a mesma moeda, beleza? Outra referência legal que eu gostaria de ler aqui, só para finalizar, está lá em 1 Pedro 20, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. O que quer dizer isso aqui? Qual que é a glória de você, errado, você receber uma punição, você apanhar e você ficar lá calado com paciência? Não tem glória nenhuma, porque você errou, né? Você pecou, então você está recebendo uma punição justa. Agora, aí continuação. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e suportais com paciência, isso é grato a Deus. O que quer dizer isso? Se você fazendo o bem, você está fazendo uma coisa boa, o certo, e ainda assim você apanhar por isso, alguém te bater por causa disso, e você suportar isso com paciência, isso vai agradar a Deus. Qual é o exemplo maior disso? Jesus. Jesus fez o que aqui nessa terra? Só o bem. Meu Deus do céu, olha o que Jesus fez. Ele veio, ele curou, ele fez milagres absurdos. Pessoas que nunca nasceram cegos viram, pessoas que morreram ressuscitaram, pessoas que estavam famintas receberam comida. E por aí vai. E muito mais do que isso, receberam uma palavra viva, né? E Deus só fazendo bem, só fazendo a obra de Deus. Jesus só fazendo a obra de Deus. Tudo certinho. E ele morreu, ele apanhou, deram um soco na cara de Jesus,
chicotearam e tal, até que ele foi crucificado. O que Jesus fez? Ele poderia ter falado, olha, chega, vem aqui, vem os anjos aqui e acaba com todo mundo e me coloca aqui a coroa que é minha, né, minha glória demonstra aqui, pronto, final. Ele poderia, mas ele suportou com paciência. É por isso que é interessante essa analogia, né? Então, que a gente também siga os passos de Jesus, né? Amém. É isso, pessoal. Então, foram essas três os atributos que a gente viu hoje e que a gente possa pôr em prática, né? E vamos para a nossa oração, então. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esses três atributos tão preciosos que nós precisamos tanto. A graça, a misericórdia e a paciência, sem os quais nós não seríamos absolutamente nada. Sem os quais eu já estaria completamente perdido. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor demonstra isso para com pessoas que não merecem absolutamente nenhum desses atributos. Muito obrigado, Deus. É o que eu te agradeço e te peço que o Senhor continue nos guardando, nos guiando, tendo misericórdia, tendo paciência e graça, e que o Senhor continue sempre guiando os nossos passos no seu caminho, na sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.